tudo bem? Já estou aqui preparando para a gente começar a aula de hoje. Vamos lá? Nessa aula, oitava aula, a gente vai estar finalizando aquele esquema geral do conteúdo de probabilidade, eu mostrando de uma forma mais prática como é que a gente aplica os conceitos de eventos independentes e eventos dependentes para a gente calcular a probabilidade da interseção usando o teorema do produto, ok? Então, nós já vimos definição, notação, representação e conceitos, já concluímos todos os conceitos, a gente vai ter, então, uma parte prática, usando aqui esse teorema do produto, dos eventos independentes e dependentes, como é que isso é feito diretamente. Então, vamos ao primeiro exemplo. Eu vou resolver esse problema, depois eu vou fazer tipo uma observação de como é que a gente usa sem a notação matemática, tá? Sem o rigor da notação matemática. Em um cesto de roupa, há 10 camisetas, das quais 3 estão furadas. 2 camisetas são retiradas ao acaso, sucessivamente e sem reposição. Quando ele coloca aqui sucessivamente e sem reposição, a gente já sabe que esses eventos são dependentes, né? Porque eu vou estar alterando o meu espaço amostral. Então, se ele tivesse reposição, o espaço amostral do primeiro seria exatamente igual ao espaço amostral do segundo. Como não tem reposição, aqui ele tem 10 camisetas, o espaço amostral do primeiro é 10, mas o espaço amostral do segundo evento já vai ser 9, porque eu já retirei e não tive reposição. Então, essa falta de reposição torna os eventos dependentes, porque altera o espaço amostral. Qual é a probabilidade de que 2 camisetas não estejam furadas? Bem, então, o meu espaço amostral inicial é de 10, ele está dizendo aqui que 3 estão furadas, obviamente, 7 estão boas, certo? Aí, como é que eu posso fazer isso, né? Posso usar o teorema do não estejam furadas. Eu até coloquei aqui, é boa e boa, eu errei aqui, tá? Eu quero saber o seguinte, qual é a probabilidade dela estar boa na primeira e boa na segunda, né? Ambas, probabilidade de que 2 camisetas, ambas, não estejam furadas. Ele quer que a primeira esteja boa e a segunda também esteja boa. Nenhuma das duas estando furada. Tá já indicando que quer calcular a probabilidade da interseção. E aí, como eu sei que os eventos são dependentes, eu usaria esse teorema do produto, né? O que diz, né, esse teorema do produto? A probabilidade da primeira e da segunda estar boa, né, das duas estarem boas, é igual à probabilidade da primeira estar boa vezes a probabilidade da segunda estar boa, sabendo que a primeira está boa. Só que essa probabilidade condicional aqui, que a gente calcularia para a segunda etapa, né, desse produto, ela é bem intuitiva, você não precisa de uma fórmula para descobrir qual é ela. Então, o que a gente tem aqui, ó? Primeira probabilidade, probabilidade da primeira ser branca, né? Eu tenho aqui 7, primeira ser branca não, primeira ser boa. Eu tenho 7 boas e 10 de 10 camisetas, então 7 décimos, moleza. Aí, quando eu tiro uma camiseta, o meu novo espaço amostral, vou chamar aqui de S', passa a ser quanto? 9. Eu alterei meu espaço amostral, certo? E aí o número de boas passa a ser quanto? 6. Então, a probabilidade da segunda ser boa vai ser 6 nonos. E aí eu calculo essa probabilidade condicional muito intuitivamente. Dá para simplificar aqui por 3, que vai dar 2, e aqui vai dar 3. Aqui também dá para simplificar por 2, que vai dar 5, e aqui dá 1. 7 vezes 1, 7, 5 vezes 3, 15. E aí eu chego que a probabilidade de ambas estarem boas, ou seja, que as 2 camisetas não estão furadas, é 7 a 15 avos. Ok. Dentro desse problema, então eu vou fazer as observações de como é que a gente calcula diversas coisas ligadas a esse teorema do produto. Para isso, a gente vai usar, de novo, a árvore de possibilidades, tá? Aquela árvore de possibilidades lá da análise combinatória.
Como aqui eu vou retirar, ó, sucessivamente e sem reposição duas camisetas, estou tratando de retiradas, eu coloquei aqui, ó, primeira retirada e segunda retirada. Aí na primeira retirada, o que pode acontecer? A camiseta pode ser boa ou furada, e na segunda retirada também boa ou furada. E aí eu montei a árvorezinha bem simplesinha. O que a gente vai ter dessa árvore simplesinhas, né? Aqui, ó, boa ou furada. A probabilidade de ser boa, a gente já calculou aqui, né? 7/10. A probabilidade dela ser furada é 3 de quanto? De 10. Quando a gente soma aqui 7, às vezes eu escrevo, deixa eu apagar e escrever de novo. Às vezes eu escrevo e pega no cantinho da mesa digitalizadora, aí não escreve nada. Deixa eu tentar pegar aqui bonitinho. Se eu somar 7/10 com 3/10, vai dar 10/10, que é 1. A probabilidade total, a gente sempre sabe que tem que dar 1. Então, a gente vai sempre conferindo se a probabilidade dá 1, tá? Para dar tudo certinho. É claro que dá para fazer bem tranquilamente. Se tem aqui 7/10, para chegar a 10 falta 3. Dá para achar outra, mesmo que essa função não tenha sido dada, assim como eu falei aqui que 3 são furadas, por isso que eu sabia que 7 estavam boas, porque eu tenho um total de 10 camisetas. É bem intuitivo montar essas probabilidades, tá? E aí, o que acontece? Considerando que na primeira retirada saiu boa, qual a probabilidade da segunda também ser boa? É justamente essa P/B, né? Que a gente, P de B/B, que a gente está calculando aqui. Bem, o meu novo espaço amostral passa a ser quanto? 9, porque eu só tenho 9 camisetas. Se eu já tirei uma boa, agora eu fico com quantas? Com 6. Com 6 nomes. Só que se eu tirar uma boa e tirar uma furada, eu tenho 9, mas eu só tirei boas, eu não mexi na quantidade de furadas, então eu continuo com 3. De novo, se eu quiser conferir, 6 nonos mais 3 nonos dá 9 nonos, que tem que dar 1. Então, eu tenho lá a probabilidade dando 1, tá? Sempre. Aí, a mesma coisa eu faço aqui para baixo, ó. A primeira foi furada. Qual a probabilidade de sair boa, sabendo que a primeira foi furada? Bem, a probabilidade da última ser boa, né? Sabendo que a primeira foi furada. Eu continuo com 9 camisetas, porque uma camiseta foi tirada, mas eu mexi na quantidade de boas? Não, porque eu tirei aqui qual? Furada. Então, eu continuo com 7 boas, 7 de 9. Embaixo, agora sim, ó, furada e a segunda também furada. Já alterei as furadas. Então, eu tenho 9 camisetas no meu novo espaço amostral, mas aqui também, ao invés de 3, eu vou ter quantas? 2 camisetas. Então, eu tenho lá 2 nonos. De novo, para conferir, para a gente finalizar. 7 nonos mais 2 nonos tem que dar 9 nonos, que dá 1. Ok? Todas as somatórias têm que dar sempre 1. Beleza. E aí, como é que eu faço o produto, né? Isso aqui é como se eu fizesse essa continha aqui sem anotação matemática. Aí eu vou fazer aqui, ó, 7/10 vezes 6 nonos. E aí que eu não simplifiquei de propósito, tá? Para deixar todos os denominadores iguais para a hora da soma. Aí a próxima, 7/10 vezes 3 nonos. A próxima, 3/10 vezes 7 nonos. E a próxima, 3/10 vezes 2 nonos. E aí eu vou ter aqui todas essas probabilidades de interseção, né? Da primeira ser branca e a segunda ser branca, da primeira ser branca e a segunda ser furada, da primeira ser furada e a segunda ser branca, branca ou boa, cismei com branca por causa do B, da primeira ser furada e a segunda ser furada. Vocês entenderam, né? É boa e furada, não tem nada de branca. Muito bem. E aí, de novo, quando eu somar todas essas probabilidades aqui, todos esses valores que resultaram desses produtos, a soma tem que dar quanto? 1. Tá? Então, o somatório de probabilidades sempre vai ter que dar 1 desses espaços amostrais, tá? Para manter o espaço amostral, a gente saber se está tudo certinho. Muito bem. E aí, com isso, ele pode perguntar, por exemplo, não somente esse caso aqui, que eu não necessariamente precisaria construir a árvore, porque é um problema bem simples, tá? Que resulta desse pequeno produto aqui, mas ele poderia perguntar,
Qual a probabilidade das duas serem boas? Eu já ia falar branca de novo. Qual a probabilidade das duas serem furadas? Ele poderia pedir qual a probabilidade de ter uma boa e uma furada, e aí você consegue uma boa e uma furada aqui, e você consegue uma boa e uma furada aqui também. E aí você poderia fazer um somatório parcial dessas duas frações. Ele também resolveria os problemas que pedissem. Qual a probabilidade da blusa ser furada? Bem, eu tenho uma blusa furada, né? Aqui eu tenho uma blusa furada. Não, como é que é? Isso mesmo. Da segunda ser furada, por exemplo. Aqui e aqui. Aí eu já teria um outro somatório parcial. Ele pode perguntar diversas coisas aqui de somatórios parciais que você tira diversas informações dessa árvore de possibilidades. Tá? Então, do problema mais simples possível é ele pedir esse item, um dos itens, né? Que seria um produtinho ali em particular. Normalmente é um somatório de algumas probabilidades dentro dessa árvore, que é um esquema que te ajuda muito a entender e resolver mais rapidamente, sem notação matemática, esse teorema do produto. Tá certo? Então, vamos para o segundo exemplo. Uma moeda e um dado são lançados simultaneamente. Qual é a probabilidade de ocorrer uma coroa e um número par? Bem, a moeda e o dado têm espaços amostrais completamente distintos um do outro. A gente já sabe que esses eventos vão ser independentes. Beleza. E aí, o que a gente tem? Ele quer a probabilidade de ocorrer coroa e um número par. Vamos lá. Eu tenho que o número de elementos do espaço amostral de uma moeda é 2, cara e coroa, né? E de sair coroa é uma só. Da moeda são 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E de sair um número par são 3 possibilidades. 2, 4 e 6, certo? São os pares. 2, 4 e 6. Muito bem. Eu poderia calcular essa interseção dos eventos independentes, né, de sair coroa e sair um número par. A gente já sabe que quando os eventos são dependentes, ele vira o produto direto de um pelo outro. Então, a probabilidade de ser coroa é a probabilidade de ser par. A probabilidade de ser coroa é meio, porque a gente viu aqui, ó, é só montar 1 sobre 2. E a probabilidade de ser par é 3 sextos. Então, eu faço a multiplicação direta, não altero os espaços amostrais. Aqui dá para simplificar por 3, que vai dar meio. 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4. E estaria resolvido. Como é que ficaria, então, a árvore de possibilidades de novo desses... para a gente... que poderia tirar outras informações aí desse problema, né? Sendo os eventos independentes. E aí a gente vai ver que é a mesma coisa para o dependente e para o independente. Então, eu tenho a retirada, né, o lançamento de uma moeda e de um dado. Na moeda cai cara e coroa. E aqui, como a gente está falando de par ou ímpar, eu coloquei PI, tá? De par ou ímpar. Mas deveria colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. É para poupar espaço mesmo. Que eu coloquei aqui par ou ímpar. Porque aí você pode tirar mais informações, né? Desse esquema, ao invés de só de par ou ímpar, enfim. E aí, o que eu tenho aqui, né? Qual é a probabilidade de sair cara? Bem, cara também é uma moeda, então 1 sobre 2. De coroa é uma moeda, 1 sobre 2, né? Uma face. E dos dados, né? Quantos... e aqui vocês viram que meio, o espaço amostral aqui tá aqui, né? No denominador, 2. Aqui do dado, a gente sabe que dos independentes não altera o espaço amostral. Do dado, a gente sabe que o espaço amostral é 6. Então, a probabilidade de sair um número par é 3 sextos. Sair ímpar é 3 sextos também, que seria o 1, o 3 e o 5, né? E embaixo a mesma coisa, 3 sextos e 3 sextos. Então, aqui eu tenho os espaços amostrais preservados, mas eu consigo fazer o produto da mesma forma. Meio vezes 3 sextos em todas elas, que simplificado aqui por 3 vai dar meio e 1 quarto em todas elas, porque é a mesma conta, né? Meio vezes 3 sextos. A gente tem essa informação aqui, ó, cair coroa em um número par aqui, ó. Cair coroa em um número par. Nossa solução estaria aqui.
ok? Aí ele poderia pedir cair cara em um número ímpar, cair cara em um número par, enfim, teria várias informações aqui. Ele poderia pedir qual a probabilidade de cair um número ímpar, e aí você teria aqui essa com essa, tá? Era de somar aqui 3 sextos com 3 sextos e daria 1, óbvio, ok? E, de novo, quando você somar todas essas probabilidades aqui, certo? Dá 1. Sempre tendo que dar 1. É claro que aqui também, meio com meio dá 1, 3 sextos com 3 sextos dá 1. Sempre conferindo aquela questão das probabilidades, como se fosse uma prova real de cabeça, só para você ter a garantia de estar fazendo tudo certinho. Tá? E aí vai tirando várias perguntas, além daquilo que diretamente você poderia responder. Então, daqui para frente, né, à medida que eu for avançando com os problemas, aquilo que eu for achando vantagem usar a árvore, eu uso a árvore. O que eu for achando desvantagem usar a árvore, eu não uso a árvore. Um problema mais simples, eu não uso. Um problema piorzinho, eu uso, tá? E assim a gente vai fazendo para vocês irem ganhando assim um pouquinho de noção de como é que vai dar esse andamento aí desses exercícios. Questão 3. Em uma caixa há 20 selos distintos de mesmo tamanho e textura, sendo 12 nacionais e 8 importados. Retira-se um selo desta caixa e registra-se sua origem e procedência. A seguir, registra-se outro selo da caixa, sem que o primeiro seja reposto, e anota-se a origem. Qual é a probabilidade de saírem pelo menos 2 selos diferentes? Eu tenho aqui uma retirada sem reposição, sem que o primeiro seja reposto. Os eventos são o quê? Dependentes. A gente vai ver que a gente não precisa de fazer aquela conta, tá? Então, ele quer a probabilidade de saírem selos de origem diferentes. Essa daqui eu já achei legal montar a árvore, vocês vão ver por quê, porque é um somatóriozinho parcial, que é chamado também de teorema da probabilidade total, quando você faz esses somatórios parciais, tá? E para resolver algumas questões a gente vai precisar. Então, aqui eu tenho 20 selos, 12 nacionais e 8 importados. Como eu tenho 2 retiradas, eu continuo com os mesmos eventos, ó, primeira retirada, segunda retirada. Na primeira retirada pode ser nacional ou importado, na segunda retirada também pode ser nacional ou importado. Aí, o que vai acontecer com a probabilidade da primeira retirada, né? Do nacional é 12 sobre 20 e do importado é 8 sobre 20. Então, a gente tem lá a seguinte situação. Quando a gente, na segunda retirada, eu tenho 20 selos, se é sem reposição? Não. Eu vou ter quantos selos? 19. Alterei meu espaço amostral. E se aqui eu já tirei um selo nacional, quando ele pedir nacional de novo, que é essa segunda retirada aqui, eu vou ter quantos selos? 11, certo? Aqui, se ele pedir um importado, como eu só tirei nacional, eu não tenho alteração, então fica 8. Então, vai ficar 11 sobre 19 e 8 sobre 19, certo? A mesma coisa aqui embaixo. Aqui eu tirei um importado. Então, se eu tirei um importado, se eu tirar o nacional, eu não alterei a quantidade de nacionais, porque eu tirei primeiro o importado. Eu continuo com 12 de 19 no meu novo espaço amostral. E aqui embaixo é o importado, já que eu já tirei um importado, eu vou alterar meu espaço amostral para 7, né? Meu espaço amostral não, meu evento para 7, caiu uma unidade, 7 de 19. Ok, de novo, ó, 11 com 8 tem que dar 19 e 12 com 7 tem que dar 19, porque a probabilidade sempre tem que dar 1. Ok. E aí eu tenho aqui todas essas probabilidades montadas e faço os produtos daquilo que eu quero apenas, que é a probabilidade dos selos terem origens diferentes. Onde é que eles vão ter origens diferentes? Se sair nacional e importado, ou se sair importado e nacional. Eu não preciso fazer todas as contas, né? Eu posso fazer só aquilo que eu quero. Como elas são contas idênticas, tá? Eu fiz a simplificação de uma e depois eu botei o mesmo resultado, tá? Então, aqui, ó, 12, eu consigo simplificar com 20 por 4, e aqui vai dar, então, 3. E aqui, 5. 3 vezes 8 é 24, e 5 vezes 19 dá 95, certo? Ficam esses dois resultados. E aí, o que eu faço com esses dois resultados? Eu somo, tá?
e eu vou ter, então, a probabilidade dos selos terem origens diferentes, ok? Pelo teorema da probabilidade total. Isso aqui não é a probabilidade condicional, tá? É um artifício que a gente usa, porque sempre vai dar certo, que a gente já conferiu lá nos 2 primeiros exemplos, que a gente resolve alguns problemas mais rapidamente sem precisar de tantos teoremas. Tudo bem? Essa questão 4, eu vou mostrar quase que de uma vez por todas o como é mais simples usar a árvore para determinadas situações, que já que você tem aí essa possibilidade do teorema do produto, né, que resolve muita coisa, ao invés de ficar decorando um monte de teorema, apesar de você poder usar todos esses teoremas, e esse exercício é um exercício legal para mostrar a conexão entre os teoremas que foram dados até hoje. Então, nessa página, né, eu vou repetir a questão no próximo slide. Nesse slide, eu trouxe a questão resolvida com vários teoremas misturados, como é que a gente poderia resolver essa questão usando os teoremas, e na outra slide, que já ia falar página, vocês vão ter o mesmo problema resolvido com a árvore de forma muito mais simples. Então, vamos lá. A probabilidade de um atirador X acertar um alvo é de 80%. E a probabilidade de um atirador Y acertar o mesmo alvo é 90%. Se os dois atirarem uma única vez simultaneamente, qual a probabilidade de o atirador X acertar ou errar e o atirador Y acertar ou errar, um não interfere no espaço amostral de outro. Os eventos são independentes. Como eu vou estar fazendo operações aqui, independentes. Como eu vou estar fazendo operações, a gente... E eu não posso fazer operações com porcentagem, eu não posso multiplicar 80 por 90 e chegar em 7.200%. Isso está errado. Como é que a gente faz o produto de duas porcentagens, por exemplo? Ou a gente vai transformar para fração, ou a gente vai transformar para decimal. Eu prefiro, nesse caso aqui, é mais fácil para decimal. Então, assim, 80%, né? Corta aqui, vai dar 8 décimos, 0,8. Ou simplifica e deixa na forma fracionária. 90%, como as frações 0,8 vezes 0,9 é fácil de fazer a conta, eu preferi deixar, geralmente eu deixo fração, mas esse aqui é fácil, tá? 9 décimos, 0,9. Então, eu transformei 90% para um decimal e 80% para um decimal. E aí, eu vou operar com esses valores, 0,8 e 0,9, valores unitários, tá bom? E se for o caso, depois transforma para percentual de novo. Aí, ele quer a probabilidade dos dois atirando simultaneamente, né? Qual é a probabilidade de ambos atinjam o alvo? Então, o que eu fiz aqui também? Acertar, eu deixei X e Y. E errar, como são duas pessoas diferentes, né? Eu coloquei X complementar e Y complementar, usando a notação matemática, tá? Então, o X acertar é X, o atirador Y acertar é Y, o atirador X errar é X complementar, e o atirador Y errar é Y complementar. Usei essas notações para ficar fácil de entender o que a gente está fazendo. Então, nesse caso, como que eu quero que ambos acertem, eu quero X interseção com Y, certo? O atirador X acertar e o atirador Y acertar. Como os eventos são independentes, é só calcular a probabilidade de um vezes a probabilidade do outro, que já está aqui, que transformado para valor unitário é isso, e 0,8 vezes 0,9 dá 0,72. E aí estaria resolvido, tá? Com aquela probabilidade, né, o teorema do produto, da interseção de dois eventos independentes, que é multiplicar uma probabilidade pela outra. Quando eu chego aqui em pelo menos um atinja o alvo, o que a gente tem aqui, né? Fazendo duas bolotinhas. Tem vários teoremas interligados, né, de probabilidade. Então, vamos ver aqui, ó. Quando ele fala... o que é esse 0,72? Esse 0,72 é a interseção. É isso que a gente está calculando aqui, certo? 0,72. Quando ele fala 0,8, ele está dando essa bolotinha de X isolada.
tá? 0,8 ou 0,80. Então, aqui entraria 0,08, por exemplo, né? Que com 0,72 vai dar 0,80, que é o somente X. E ele está dando o total de X. Quando ele dá aqui 90, e aqui a gente achou 72%, né? O que está faltando? 18%, não é isso? 0,18. Como é que a gente calcula que pelo menos um atinge o alvo? Pelo menos um atingiu o alvo, se somente X atingisse o alvo, que é esse valorzinho aqui, pelo menos um atingiria o alvo. Se somente Y atingisse o alvo, pelo menos um atingiu o alvo. E se os dois atingiram o alvo, pelo menos um atingiu o alvo. Então, aqui, quando a gente está falando de probabilidade, a gente pede pelo menos um atinge o alvo, a gente também pode dizer que a gente está querendo calcular a probabilidade da união. Então, como os eventos X e Y são independentes, a gente tem essa continha aqui pode ser calculada como a probabilidade da união, de pelo menos um atingir o alvo, que é probabilidade da união, né? A probabilidade de um, lembrando daquele teorema, né, da união, probabilidade do outro, menos uma vez a probabilidade da interseção, lembrando que quando a gente olha os dois balõezinhos separadamente, a gente está contando a interseção duas vezes, a gente tem que tirar uma para se adequar quando eles se cruzam, né? Então, como a gente já calculou aqui a probabilidade da interseção aqui em cima, 0,72, esse valor eu já substituí, aqui a gente já conhecia do enunciado os valores, e aí a gente chega, então, na probabilidade da união, que se você somasse todos esses valores aqui, ia chegar em 0,98, ok? Qual seria outra forma também que a gente teria de resolver isso? Como tem a expressão pelo menos, contar pelo complementar, né? E aí tem a probabilidade complementar de um evento. Aquele teorema, né? Também é outro teorema que a gente poderia usar, da probabilidade complementar, para calcular as chances que ambos não atinjam o alvo. E aí, o que eu quero? Aqui, como eu chamei de X, né, que eu já falei Y, de acertar, eu vou querer calcular a probabilidade de X errar, que eu chamei de complementar, que eu já expliquei, e de Y errar, que eu chamei de complementar de Y. Eu quero essa interseção. Claro que a probabilidade de o X errar é 1 menos a probabilidade do X acertar, do atirador X acertar. E a probabilidade do Y errar é igual a 1 menos a probabilidade do Y acertar. Eu coloquei essas contas aqui, ó, entre parênteses e multiplicadas, direto, tá? Só para poupar espaço. E aí fica 1 menos 0,8 e aqui 1 menos 0,9. Obviamente que se a chance do alvo de acertar, eu falei, às vezes é muita solução intuitiva, né? Que eu estou usando linguagem matemática. Mas se a chance dele acertar é 80%, a chance dele errar é 20%, 0,2. E a chance aqui dele errar é 10%, 0,1. Você faz essas contas, às vezes, muito intuitivamente, tá? Aqui eu estou usando linguagem matemática. Então, 0,2 vezes 0,1 dá 0,02. Ok? Muito bem. Só que esse 0,02 que eu quero? Não, porque aqui o que a gente calculou? O contrário, as chances de ninguém acertar o alvo. Porque quando a gente conta pelo complementar, pelo menos um atingir o alvo, o contrário é que ninguém atinge o alvo. Então, agora eu vou para pelo menos atingir o alvo. Qual vai ser a chance de pelo menos um atingir o alvo? A chance de alguém acertar é 1 menos a chance de alguém errar. Isso que a gente fez aqui é achar a chance de alguém errar, tá? Que é 0,02. E aí, de novo, se eu tenho aqui 2% de chance, né, de alguém errar, eu vou ter 98% de chance de alguém acertar, que tem que dar exatamente esse mesmo valor aqui. Então, aqui eu usei teorema do produto para eventos independentes, aqui tem probabilidade da união para calcular o pelo menos, ou aqui tem várias vezes a reaplicação da probabilidade de um evento complementar. Tem vários teoremas que você poderia usar para resolver essa questão
E aqui é uma questão até bem interessante, né, de ser explorada. Agora, você poderia evitar tudo isso e ir direto para a árvore. E aí você ia colocar lá, ó, o que o atirador X vai fazer e o atirador Y vai fazer. O atirador Y pode acertar ou pode errar. O atirador X, quer dizer, né, pode acertar e pode errar. O atirador Y pode acertar e pode errar. E monta a árvore, tá? E aí aqui a gente já sabe, né, que eu já mostrei que a probabilidade de acertar é 80 e a de errar é 20. Aqui a probabilidade de acertar é 90 e aqui a probabilidade de errar é 10. Os eventos são independentes, um não altera o espaço amostral do outro. E aí eu jogaria esses valores unitários ali direto, 0,8, 0,2, probabilidade de acertar e errar do atirador X, e do Y 0,9, 0,1. A probabilidade de acertar e errar do atirador Y, certo? Faço o produto de cada um deles. E aí, o que eu tenho aqui? Qual a probabilidade que ambos atinjam o alvo? Atingir o alvo é acertar, né? Ambos acertando o alvo, tá aqui, 0,72. E aí eu poderia ter calculado com esse produtinho bem tranquilo. Pelo menos um atinge o alvo. Pelo menos um atinge o alvo, tem aqui, ó. Aqui atingiu, então esse aqui eu considero. Aqui também atingiu, o primeiro, né? Esse aqui também eu considero. Esse aqui também atingiu, então esse aqui eu também considero. E o único que não atingiu nada é esse aqui, né? Que seria o descartado. Esses três eu consideraria para a resposta. Esses três aqui, então, eu considero para a letra B. Que seria usando o produto aditivo, né? Se a gente fosse resolver o produto aditivo, não, o princípio aditivo. A gente pensando lá na análise combinatória, somar esses valorizinhos aqui. Então, posso pegar 0,72 mais 0,08, 0,18 e chego no 0,98. E pronto, usei uma linguagem que é o P de probabilidade e mais nenhuma outra linguagem matemática é a árvore, tá? Intuitivamente usando a noção do teorema do produto. E resolvida a questão sem eu decorar um monte de teorema e um monte de princípios, ok? Bem melhor, né? Então, vamos para a questão 5. Uma urna contém, a urna 1 contém 2 bolas vermelhas e 3 bolas brancas, e a urna 2 contém 4 bolas vermelhas e 5 bolas brancas. Uma urna é escolhida ao acaso e dela é extraída uma bola ao acaso. Óbvio. Qual a probabilidade de observarmos urna 1 e, ó a interseção aparecendo aqui, bola vermelha? Qual a probabilidade de ser bola vermelha? Para essa primeira questão é até simples você não usar a árvore, se fosse só a letra A. Mas como tem essa letra B aqui, aí eu preferi usar a árvore. Montei a árvore. Quais são os meus eventos aqui, né? Urna, e eu poderia colocar aqui também bolas, tá? Cores ou bolas. Urna e bolas. Na urna, eu posso escolher urna 1 ou urna 2, e das bolas pode ser vermelha ou branca. Em todas elas tem aqui, ó, vermelha ou branca, aqui também vermelha ou branca, tá? Nas duas urnas, né? Os eventos são independentes, porque urna e bola, um vai interferir no espaço amostral da outra, tá? E aí, o que eu tenho? Quantas urnas eu tenho? Eu tenho 2 urnas. Escolher a primeira urna é 1/2. E escolher a segunda urna é 1/2. Metade de chance de cada uma delas, certo? De sair qualquer uma das duas. De bolas vermelhas, aqui, né? Considerando aqui o evento bolas. Bem, eu tenho aqui 2 bolas vermelhas e 3 bolas brancas na primeira urna, num total de 5 bolas. E aí a probabilidade de sair vermelha é 2/5, a probabilidade de ser branca é 3/5. Ok? Aqui com 4 e 5 eu tenho 9 bolas na segunda urna. A probabilidade de sair branca é 4/9, a probabilidade de sair vermelha é 4/9 e de sair branca é 5/9. E aí eu monto lá as probabilidades. Ok? E aí, o que eu tenho? Vou montar lá os produtos do que eu quero. Primeiro, probabilidade de sair urna 1
e bola vermelha. Sair urna 1 e bola vermelha, tá aqui, ó, urna 1 e bola vermelha. Esse primeiro produto aqui, que eu posso simplificar, 2 com 2 vai dar 1/5, ok? E o que mais que ele quer? A probabilidade da bola ser vermelha. Onde é que eu tenho a probabilidade da bola ser vermelha? Aqui. Então, eu mantenho essa mesma continha aqui, eu necessito dessa conta para a próxima, para resolver a letra B. E onde mais eu vou precisar, né, da conta? Aqui, onde eu tenho bola vermelha, certo? Eu acho que eu fiz todas as contas, mas não precisava. Fiz todas, tá? Todos os produtos, mas não precisaria. Precisaria só desse e desse aqui. E aí, aqui também eu posso simplificar por 2, vai dar 2, aqui 1. 1 vezes 2, 2, 1 vezes 9, 9. E aí, para a letra B, eu teria que somar esses dois valores. E a letra A seria só isso aqui, tá certo? Então, aqui na letra A, a probabilidade é 1/5, e na letra B, é o somatório de 1/5 com 2 nonos. E aí, para transformar em fração equivalente, né, o MMC de 5 e 9 é 45. E aí, transformando em fração equivalente, de 5 para dar 45, eu multipliquei aqui por 9, aqui também eu multiplico por 9. E aqui, de 9 para chegar em 45, eu multipliquei por 5, aqui também eu multiplico por 5. Transformei as frações em frações equivalentes, denominadores iguais, somos numeradores, 19. E cheguei, então, na probabilidade da bola ser vermelha. Se eu quisesse calcular a probabilidade da bola ser branca, o que aconteceria aqui, né? Complementando aqui o exercício. Eu pegaria esses 3 décimos mais 5 18avos. E aí resolveria esse somatório. Então, teria algumas questões também que poderiam ser tiradas daí que a árvore resolve. Ok? Então, aqui a gente vê que o espaço amostral está completamente preservado de um e de outro, e que eu usei, por isso que eles são independentes, mas o produto serve para qualquer um, né? Vocês já estão vendo. Para dependente, para independente. Essa questão 6 foi aquela que eu dei errada na última aula, tá? Vou mostrar aqui um detalhezinho para vocês entenderem por que está errado. Quando a gente resolve sem o teorema do produto, como é que a gente pensa, né? Assim, ó. Qual seria esse espaço amostral se a gente fosse montar? Vou começar só o primeirinho, tá? Urna 1 e bola vermelha, urna 1 e bola branca. A gente não faz assim? São pares ordenados. E a gente monta. Esse aqui é só 2 de vermelho e 2 branco. Ok. Aí a gente monta o espaço amostral desta forma, que são pares ordenados. Quando a gente está calculando aqui a teoria usando o teorema do produto, a gente faz o seguinte, ó. A gente coloca urna como um evento isolado, e a gente coloca lá bolas como se fosse um evento também isolado, como se a gente pudesse, o produto é exatamente essa ideia, né? A gente pode calcular, ao invés de calcular em conjunto, que aqui a gente está calculando a probabilidade em conjunto dos pares, ao invés de a gente calcular a probabilidade dos pares, a gente está calculando as probabilidades isoladas de cada um ocorrer, de ocorrer uma urna e de ocorrer a bola tal, tá? E aí essa era a ideia. E aí quando eu coloquei 3 moedas sendo lançadas, né? 3 vezes ou simultaneamente, tanto faz. Se eu pegar 3 moedas, jogar ao mesmo tempo, ou lançar a mesma moeda 3 vezes, que dá o mesmo espaço amostral, aí eu tenho o par ordenado, isso aqui, né? O terno ordenado, isso aqui, cara, 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 por exemplo. Só que eu teria que analisar aqui 3 lançamentos, né? Ou 3 moedas. Moeda 1, moeda 2 e moeda 3, por exemplo. E aí eu não tinha ampliado esses conceitos para 3 eventos isolados. A gente só tinha visto para 2 eventos isolados. Era como se eu estivesse fazendo... Aqui são 2 eventos, mas é no conjunto, ó. Sair pelo menos 2 caras. A gente vai ver, e aqui, ocorrer interseção, né? A gente está calculando sempre a probabilidade da interseção.
ocorrer resultados iguais. A gente está pensando nos ternos ordenados. Mas aqui, quando a gente for montar a árvore, a gente vai ver que tem 3, entre aspas, eventos isolados, porque não é par ordenado, é terno ordenado, né? Tem 3 termos. Então, estava ali meio deslocado. Se eu tivesse colocado 2 moedas, eu teria conseguido não só fazer a verificação, mas teria conseguido realizar efetivamente aquele teorema, tá? E aí a gente vai, inclusive, no 6 e no 7, ver que isso vai ser ampliado se eu tiver 3 eventos, ao invés de 2, né? Para qualquer termo, né? Independente da quantidade de termos, né? Que eu tenha lá para contar como um, isso vai funcionar para 3, para 4, para 5 eventos isolados infinitamente. Infinitamente não. N eventos isolados. Inclusive, quem estudou o binômio de Newton tem uma regrinha de Newton aí também aplicada à probabilidade, tá? Que a gente não vai ver. E aí, o que a gente tem aqui, né? Deixa eu apagar essa confusão que eu fiz. Para poder explicar isso. Bem, eu vou ter, então, lá, primeiro lançamento, segundo lançamento, terceiro lançamento. Se fosse 3 moedas simultâneas, poderia ser moeda 1, moeda 2 e moeda 3, tanto faz, né? E aí, em cada uma delas pode cair cara e coroa, a gente, tá? Qualquer uma delas, e monta a árvorezinha. A gente sabe que o espaço amostral deles não são alterados um com o outro. Cara e coroa no primeiro lançamento, cara e coroa no segundo lançamento, cara e coroa no terceiro lançamento. Um não interfere no outro, apesar de ser o mesmo espaço amostral. Legal? Mas não tem essa interferência. Muito bem. Aí ele quer a probabilidade de ocorrer pelo menos 2 caras e ocorrer resultados iguais nos 3 lançamentos. Então, qual é o objetivo, né, de usar aí o teorema do produto para te facilitar? É calcular as probabilidades isoladas dos eventos. Então, aqui é como se eu tivesse 3 eventos isolados, o primeiro, o segundo e o terceiro lançamento, tá? No primeiro lançamento, cair cara é meio, no segundo lançamento, cair cara é meio. Mesma coisa no segundo lançamento, mesma coisa no terceiro lançamento. E aí, todos os produtos vão ser iguais. Meio, vezes meio, vezes meio. Ok? Por que aqui é a resposta? Vou mostrar para vocês. Onde é que ocorre pelo menos 2 caras? Aqui está ocorrendo pelo menos 2 caras, então, ok. Aqui está ocorrendo pelo menos 2 caras, ok. Aqui está ocorrendo pelo menos 2 caras, ok. Aqui não. Aqui está ocorrendo uma cara só. Não está. Aqui está ocorrendo pelo menos 2 caras, ok. Aqui não. Está ocorrendo 2 coroas. Aqui também está ocorrendo 2 coroas, aqui 3 coroas. Então, nessas 4 situações, eu tenho pelo menos 2 caras. Agora, onde é que ocorrem resultados iguais, né? Porque a gente está aqui com a interseção. O E é em interseção dos eventos. Onde é que ocorre isso simultaneamente, né? Essas duas coisas simultâneas. Apenas nessa primeira opção. Porque aqui, quando sai coroa, eu tiro essa segunda parte, de ocorrer os resultados iguais. Então, eu descarto isso aqui. Aqui, o fato daqui ser coroa, eu tiro de ser os 3 iguais. Aqui, o fato daqui ser coroa, eu tiro a situação dos 3 serem iguais. Então, para os 3 serem iguais, a única possibilidade seria esse primeiro, que é o meio, vezes meio, que é igual a 1/8. Então, a probabilidade, ela ia ser calculada assim, ó. Probabilidade era meio, a segunda, meio, e a terceira, meio, tá? Multiplicação de 3 eventos isolados, ok? Dá para a gente fazer assim. Resposta, então, 1/8, ok? Questão 7. Uma moeda lançada 3 vezes. Qual a probabilidade de ocorrer pelo menos uma cara e ocorrer uma coroa? Aqui eu alterei o segundo evento, tá? Então, a árvore é a mesma, só que como eu alterei o segundo evento, ó, pelo menos uma cara. A gente já viu onde é que a gente tem pelo menos uma cara. Aqui, aqui, aqui e aqui, certo? Só que onde é que ocorre uma coroa? Exatamente uma coroa. Aqui não ocorre nenhuma coroa, ó.
Então, descartado. Aqui ocorre exatamente uma coroa, aqui ocorre exatamente uma coroa, e aqui também ocorre exatamente uma coroa. Então, nesses três aqui, ó, é só para mostrar que, além daquela probabilidade simples, né, de 3 eventos isolados, a gente também pode usar o teorema da probabilidade total para 3 eventos isolados. Então, aqui a gente tem um oitavo com um oitavo com um oitavo. Essa soma, 3 oitavos, é a probabilidade dessa interseção, ok? Usando a árvore de possibilidades. E lembrando aqui também que se eu somar um oitavo 8 vezes, é o mesmo que eu multiplicar um oitavo por 8, que vai dar quanto? 1, tá? Então, por mais que eu esteja, tipo, generalizando para uma quantidade maior de eventos, a probabilidade final sempre é 1, e o teorema do produto também é válido. Nesse problema, se eu não me engano, eu não usei a árvore, tá? Porque é um problema bem tranquilinho. Qual a probabilidade? Não. A probabilidade de um aluno A resolver um certo problema é P de A igual a meio. E provavelmente, se eu quero a probabilidade que ele não resolva, eu devo ter chamado de A complementar. E a probabilidade de A complementar vai ser quanto? Meio também, tá? 50% de chance de cada um de acertar, então tem 50% de chance de errar. A probabilidade que o aluno B resolva é P de B igual a 1/3. Se eu usei linguagem matemática aqui, provavelmente eu falei que a probabilidade dele errar é o B complementar. E se eu tenho 1/3 de chance que ele acerte, 2/3 é a chance que ele tem de errar. E de que um terceiro aluno C resolve é 1/4. Se eu chamei isso aqui de P de C, provavelmente eu chamei esse aqui de C complementar, de errar. E se ele tem 1/4 de chance de acertar, ele vai ter 3/4 de chance de errar, certo? Bem fácilzinho calcular isso de cabeça. Eu quero a probabilidade que os três resolvam o problema. Então, ele quer um não interfere no espaço amostral do outro, os eventos são independentes. Eu já mostrei lá na árvore, no diagrama de árvore, que serve para eventos independentes, né? Se for mais de 2 eventos. Então, aqui eu tenho 3, o aluno A, o aluno B e o aluno C. A interseção dos 3 vai ser o produto direto das probabilidades de cada um, que vai ser meio vezes 1/3 vezes 1/4. Aqui dá 1 e aqui vai dar 24 e está resolvido, tá? Eu poderia colocar simplesmente um Pzinho, meio vezes 1/3 vezes 1/4 igual a 1/24 e não há problema nenhum, tá? Não ter uma linguagem matemática rebuscada. Ao menos um resolveu um problema. Como a união, né? Que a gente sabe que a gente pode resolver isso aqui da união. Mas como a união de 3 conjuntos, ela já é um pouco mais complexa, né? O teorema, eu nem dei isso na aula de união, porque a gente resolveu tudo intuitivamente, né? Nos diagramas de Venn, como é que a gente faria isso, essa expansão para 3 conjuntos. Eu não cheguei a dar teorema nenhum de união de 3 conjuntos, que não é tão cobrado. Então, aqui eu resolvi pelo complementar. Tá? Então, eu quero saber, pelo menos um resolveu um problema? Qual o contrário de pelo menos um resolveu um problema? Ninguém resolveu o problema. E ninguém resolveu o problema simultaneamente é a interseção de ninguém resolver, de todos eles errarem. E aí eu fiz essa conta aqui de cabeça ali em cima, ó. Meio vezes 2/3 vezes 3/4, tá? Não precisa escrever isso aqui sempre, tudo bonitinho, com excesso de rigor matemático. E aí, 2 com 2 corta, 3 com 3 corta, vai sobrar o quê aqui? 1/4, certo? Só que aí, contando pelo complementar, agora eu tenho que pegar o total, que é 1, e tirar. E aí, por que eu coloquei aqui R, né? A probabilidade dele resolver é 1 menos a probabilidade de não resolver. Então, aqui, o não resolver é quanto? 1/4. E 1 menos 1/4 vai dar quanto? 3/4, tá? Que é o que falta para chegar a 4. Se eu fosse fazer essa conta igualando os denominadores, né? A fração equivalente aqui de denominador 4 seria de 1, né? Que eu posso transformar 1 em 4/4, menos 1/4. E aí ficaria 3/4, mas eu acho que o cálculo de cabeça é muito mais válido. Tudo bem? Então, eu poderia resolver assim,
e não usar o diagrama de árvore, porque o diagrama de árvore é legal mais para, fazer igual eu fiz aqui, de acertar a linguagem, mas que eu poderia fazer isso sem usar isso aqui, né? Essa linguagem rebuscada, matemática, também seria resolver aquela teorema da probabilidade total, quando eu tenho algumas somas parciais, que não seria o caso aqui. Eu não tenho nenhuma soma parcial aqui para resolver. Então, dá para resolver sem árvore. Tá legal? Isso vocês também só vão descobrir com a prática. Ó, esse daqui, com certeza, pelo espaço que eu deixei, resolvi sem árvore. Ó. Uma caixa contém 7 bombons com recheio de amendoim, 3 com recheios de coco e 6 com recheios de morango. Qual a probabilidade que uma pessoa em 3 retiradas, 3 eventos, ó, sucessivas e sem reposição, eventos dependentes, peguem um bombom com recheio de amendoim, um bombom com recheio de coco e um bombom com recheio de morango. A gente sabe que os eventos independentes, o que vai acontecer? O primeiro espaço amostral vai ser o espaço amostral completinho, é esse aqui, de 16 bombons, com 7 bombons de amendoins, 3 de coco e 6 de morango. O segundo espaço amostral, se eu tirei um sem reposição, eu vou ter quantos bombons? 15. E o terceiro espaço amostral, vou ter quantos bombons? 14. É isso que você tem que ter em mente. Já que o evento é dependente, altera o espaço amostral. Tá ok? Então, não é aquele espaço amostral que é dado. A gente vai transformando, mas a gente faz isso intuitivamente. Como a gente quer aqui sair de amendoim, de coco e de morango, um não interfere na quantidade do outro, então essas quantidades vão estar preservadas, né? E aí, o que eu tenho, né? Preciso ficar decorando isso aqui tudo? Teria a probabilidade de sair de amendoim, a probabilidade de sair, né? B aqui não, tá? Seria a probabilidade de sair de coco, dado que saiu de amendoim, e a probabilidade de sair de morango, dado que saiu amendoim e coco. Eu acabei que não alterei aquele esquema de ABC, tá? Muito bem. Preciso decorar isso aqui? Não. Por quê? Porque eu sei calcular essas probabilidades todas de cabeça, tá? Então, eu poderia botar aqui um Pzinho. Qual é a probabilidade de sair de amendoim? A probabilidade de sair de amendoim é 7 de 16, que foi o que eu coloquei aqui em cima. 7 de 16. Qual é a probabilidade de sair um com recheio de coco? Se eu já tirei um com reposição, meu novo espaço amostral é 15. E como eu não alterei ainda a quantidade de coco, eu tenho 3 de coco. Então, 3 15avos. Qual é a probabilidade de sair de morango? É dependente? Por quê? Porque eu alterei de novo meu espaço amostral, 14. Eu mexi na quantidade de morangos ainda? Não. Então, eu continuo com quantos? Com 6. E aí eu calculo essas duas probabilidades condicionais de uma forma muito tranquila e intuitiva, tá? Sem usar essa linguagem matemática maluca aqui. E aí eu faço a simplificação e vou chegar nesse valor. Então, vamos só fazer a simplificação aqui para a gente finalizar. Posso simplificar em cima e embaixo por 3, vai dar 1 e 5. Aqui eu posso simplificar em cima e embaixo. Não, vamos fazer aqui, ó, primeiro. O 7 com 14 por 7, que vai dar 1 e 2. E posso simplificar o 6 com o 16, por exemplo, por 2, que vai dar 3 e 8. E aqui eu fico com 1 vezes 1 vezes 3, que dá 3. E aqui 8 vezes 10, que dá 80. 3 80avos, certo? Sem usar uma linguagem matemática muito rebuscada, calculando as probabilidades condicionais muito intuitivamente. Se os eventos forem independentes. Aqui os eventos já são independentes. 3 eventos também. Uma formiga, um rato e uma cobra atravessam um deserto, ó. Tem aqueles 3 eventozinhos ali isolados, né? Sabe-se que a probabilidade da cobra, do rato e da formiga conseguirem percorrer nesse deserto mais que 10 quilômetros são, respectivamente, da cobra 4 quintos, do rato 3 quintos e da formiga 3 quartos.
Considerando os eventos independentes, eu nem precisaria falar, porque não tem como um interferir no espaço amostral da outra, a probabilidade somente do rato conseguir percorrer mais de 10 quilômetros é. Quando eu falo que somente o rato conseguir percorrer mais de 10 quilômetros, o que eu estou querendo? Se eu chamar a probabilidade, né, do rato, que é aqui 3/5, né, que é o de verdezinho, a probabilidade do rato percorrer de 3/5, eu posso chamar a probabilidade do rato não percorrer de 2/5, certo? Que a gente já sabe fazer isso de cabeça. Então, eu quero que o rato percorra, e aí se eu estou chamando isso aqui que eu quero, que o rato consiga, somente ele consiga percorrer, mas se eu estou chamando aqui a probabilidade da cobra, que está ali de roxinho, que é 4/5, dela conseguir percorrer, o que eu estou querendo, o que eu calculo automaticamente? A probabilidade que ela tem de não percorrer. 4/5 é de percorrer, automaticamente 1/5 é de não percorrer. Eu vou usar esse valorzinho aqui. Por último, se eu tenho a probabilidade da formiga de percorrer a 3/4, que está de azul, a probabilidade que a formiga tem de não percorrer é 1/4, ok? Então, somente o rato conseguir, a cobra não conseguir e a formiga não conseguir simultaneamente, em interseção desses 3 eventos. Como eles são independentes, poderia ser o produto direto desses 3. É claro que eu poderia ter aberto mão, né, dessa linguagem rigor matemático, colocado apenas assim, probabilidade de que o rato consiga 3/5, da que a cobra não consiga 1/5, e de que a formiga não consiga 1/4. E feito esse cálculo e pronto, tá? Que é justamente o que a gente tem aqui, 3 vezes 1, 3, e 20 vezes 5, 100, 3%. 3% é a chance de o rato conseguir, e da cobra não conseguir, e da formiga não conseguir. Tá? Precisei montar uma árvore de possibilidades para isso? Não. E as contas são muito... Aquela probabilidade complementar, né, de eventos complementares, ela é muito intuitiva se for fracionária. Né? É só você fazer o quanto falta e fica tudo certo. Então, dá para você dar uma enxugada aí nos cálculos de probabilidade, fica bem tranquilo. Tá? Fazer em uma linha a solução de um determinado problema sem um rigor muito grande. Então, aqui, além da probabilidade, né, do teorema do produto, dos eventos serem independentes, eu ainda usei a probabilidade de eventos complementares, tudo numa questão só, mas resolvendo numa conta muito simples, tá? Sem aquele excesso de rigor matemático. A questão 11 eu acho uma questão bem difícil, uma questão da UERJ, e aí eu usei a árvore de possibilidades, e não sei se vocês conseguiriam sozinhos montar a árvore, tá? Porque ela é realmente bem complicada, assim, o raciocínio. Essa é a próxima questão, são as últimas dessa aula, e são os raciocínios, assim, que eu achei piores, que podem aparecer numa questão de teorema do produto, tá? Mas que ainda assim, pensando nos teoremas, é melhor resolver com a árvore do que resolver sem ela, tá legal? Em um escritório há 2 porta-lápis, o porta-lápis A com 10 lápis, dentre os quais 3 estão apontados, e o porta-lápis B com 9 lápis, dentre os quais 4 estão apontados. Um funcionário retira um lápis qualquer ao acaso do porta-lápis A e coloca no porta-lápis B novamente, Novamente, ao acaso, ele retira um lápis qualquer do porta-lápis B. Qual a probabilidade que este último lápis retirado não tenha ponta? Ele faz 2 retiradas, ó. Primeiro, ele retira um lápis de um porta-lápis A e o coloca no porta-lápis B. Depois, ele retira de novo o lápis do porta-lápis B, tá certo? Então, são 2 retiradas aí. O que vai acontecer, né? São eventos dependentes, porque tem as retiradas sucessivas aí, né, no caso, você tira de um, mas você coloca no outro, então você acaba alterando o espaço amostral do outro,
mas também de forma intuitiva você consegue calcular aquela probabilidade condicional. Então, vamos lá aqui para o começo, né? Eu tinha o porta-lápis A com 10 lápis, dentre os quais 3 eu tinha apontados e, obviamente, 7 estavam sem ponta, ok? Quando eu tinha lá no porta-lápis B 9 lápis, 4 estavam apontados e eu tinha automaticamente 5 sem ponta. Só que quando eu faço uma retirada de um porta-lápis, de um lápis do porta-lápis A e coloco ele no porta-lápis B, eu altero esse espaço amostral aqui para 10 lápis, certo? E aí isso aqui vai depender do que ele vai receber. E essa dependência aqui do que ele vai receber é que a gente vai ver na árvore. Vamos lá, ó. Primeira retirada e segunda retirada seriam os eventos. Eu não sei se ficaria tão claro essas retiradas que eu enxerguei aqui rapidamente, tá? A primeira retirada e depois aqui a segunda retirada. Da primeira retirada, porque você poderia colocar primeiro porta-lápis, segundo porta-lápis, e aí lascou, tá? Porque tem uma interseção ali entre eles e ia ficar meio esquisito. Aí a primeira retirada seria lápis apontado ou lápis sem ponta. E a primeira retirada foi feita do porta-lápis A, tá? Então a gente tem aqui, ó, 3 décimos, que seria a probabilidade de retirar um lápis apontado, e aqui 7 décimos de tirar um sem ponta, ok? Aí do segundo foi alterado, como eu disse, esse espaço amostral, é um evento dependente. Se ele ganhar um lápis com ponta, ou apontado com ponta, desses 10 aqui, ele passa a ter 5 apontados e continua com 5 sem ponta. Então, a probabilidade aqui de ambos seria 5 décimos. Agora, se desses 10 ele recebe um lápis sem ponta, o que acontece aqui? Eu continuo com 4 com ponta e daqui de 5 eu passo a ter 6 sem ponta. Então, a probabilidade é 4 décimos e 6 décimos. Como eu disse, dá para calcular essa condicional aí de forma intuitiva, pelo raciocínio lógico. Dentro do diagrama de árvore, eu acho que é a forma mais fácil de responder a questão, tá? E aí ele quer qual a probabilidade desse último lápis retirado não tenha ponta. O último lápis retirado não ter ponta está aqui e está aqui. O último lápis retirado não ter ponta. Eu faço esse produto de 3 décimos vezes 5 décimos. Eu chamei de 15, deixei ali porque provavelmente a resposta devia estar em percentual ou decimal, não me lembro. E ali 100 ponta com 100 ponta, que é 3 décimos vezes 6 décimos, que é 42 centésimos, né? Quando você soma, vai dar lá 57 centésimos, que se escreve assim, né, da forma unitária. Se eu não me engano, a resposta estava assim, tá? Na opção, na forma unitária, que é igual a 57%. Muito bem. Eu achei uma questão bem difícil, mas com carinho e com a prática, tem que fazer bastante. Eu acho que a pior parte é essa, do teorema da probabilidade total, de você ficar fazendo essas contas e entender isso. Mas com a prática você vai conseguindo fazer os exercícios, tá certo? E aqui também, de novo, por que é da interseção? Porque eu estou... Não, aqui é teorema da probabilidade total, não necessariamente da interseção, esquece o que eu estou falando. A gente usa, né, a interseção de estar apontado e sem ponta e a interseção de estar sem ponta e sem ponta. Enfim, o somatório deles dois. A questão 12 é uma questão de trás para frente. Ela não é difícil como a 11. Eu acho a 11 ainda mais difícil. Essa é difícil por causa da conta, que ela é toda de trás para frente. A informação é dada de trás para frente. Talvez vocês ainda tenham mais dificuldade ainda por causa disso, né? Porque aí tem quase que uma continha e uma equação para ser resolvida. Mas eu acho até tranquilo se você souber encaixar as informações da forma correta. Também o diagrama de árvore facilita bastante você entender essas questões se você for de trás para frente, tá? Vocês vão ver que é uma questão bem difícil,
e não tem nenhuma parecida com a 11 e com a 12 nos exercícios, tá? Mas eu coloquei elas aí porque elas são comuns em vestibulares e concursos, tá? Um casal matemático foi passear em um fim de semana de verão na praia. Jorge havia lido as previsões meteorológicas na internet e disse à sua mulher: a probabilidade de não chover no fim de semana é 17,25 avos e a probabilidade de chover no domingo é 1/5. A partir daí perguntou a ela: qual é, então, a probabilidade de chover nos 2 dias de viagem? Bem, o que a gente tem ali, né? O fim de semana é composto de sábado e domingo. Aí eu coloquei aqui assim, ó, chover sim ou não, chover sim ou não, tá? Para a gente poder resolver esse esquema. Aí o que foi dado? Qual é a probabilidade de não chover no fim de semana? Se não chover no sábado e também não chover no domingo. O que ele está te dando, esses 17, 25 avos, é o resultado do produto. Ele te deu, como eu disse, de trás para frente, de não chover no fim de semana, 17,25 avos. Isso aqui que foi dado, tá? A probabilidade de chover no domingo, de dar sim no domingo, é 1/5. Então, onde é que eu encaixo essa informação? Sim no domingo, ó. Chover sim no domingo, 1/5, 1/5. Isso aqui que foi a segunda informação dada. Por enquanto, eu só fiz esse encaixe. E aí, depois que eu for fazendo tudo de trás para frente, eu vou conseguir resolver o que ele quer. Então, vamos primeiro fazer de trás para frente? Primeira coisa, se eu tenho que aqui é 1/5, que é a probabilidade de sim, qual é a probabilidade de não chover no domingo? De não chover no domingo, 4/5. Tanto em cima, quanto embaixo. Tá? Que probabilidade de chover é 1/5, de não chover é 4/5. Que a gente já vem fazendo isso de cabeça. Então, a gente vai automaticamente, sai esse valor aí. Se aqui eu tenho que o resultado do produto é 17,25 avos e aqui é 4/5, eu tenho como calcular esse valor aqui? Sim, porque é um produto. Eu vou chamar essa probabilidade aí de P. Como é que eu chego nesse valor? Eu sei que P vezes 4/5 é 17,5. Certo? Aí, o que eu fiz aqui? Eu simplifiquei, tá? Por 5. Então, aqui dá 1, aí 4 dividido por 1 dá 4, e aqui vai dar 5. Então, eu fiquei com 17, foi a forma que eu achei mais rápida, tá? De resolver isso aqui. E aqui, esse 4 que tá multiplicando, eu joguei para cá dividindo. Então, quando eu joguei para cá dividindo, ele multiplicou com 5 e deu 20, tá? Foi a forma mais rápida que eu tive para resolver essa equação. Então, essa probabilidade aqui, ela é 17/20 avos. Se essa probabilidade é 17/20 avos, automaticamente eu tenho como achar o valor dessa probabilidade. De 17/20 avos para dar 20, falta quanto? 3. Então, essa probabilidade aqui é 3/20 avos. Quando eu tenho todas as probabilidades, que é esse caso aqui, ó, que automaticamente de trás para frente agora eu já vi todas as parciais, aí eu leio o problema. Qual é a probabilidade de chover nos 2 dias de viagem? Chover nos 2 dias de viagem é chover no sábado, sim, e também chover no domingo, sim. Aí eu faço o produto direto de 3/20 avos por 1/5, que vai dar 3 centésimos, 30%, tá? 3 centésimos, 0,03, 3%, ó, a louca, que seria 3%. Não me lembro agora como é que estava essa resposta, tá? Muito bem. E aí, eu achei difícil por ser de trás para frente, mas também o diagrama de árvore ajuda muito, sem usar teorema nenhum, tá? Só pelo raciocínio do teorema do produto, que é a aplicação prática. E aí tem alguns exercíciozinhos para vocês tentarem se aventurar, certo? E para a próxima aula eu já começo então as correções. Probabilidade acabou, a gente não viu o binômio de Newton em análise combinatória, então a gente fica por aqui também em probabilidade simples, tá bom? Um beijo grande e até a próxima aula.